Boa noite, seja bem-vindo. Viramos aqui a página. A minha convidada hoje, Carla Soares, escreveu Um Lugar Chamado Angola. É o primeiro romance sobre a presença de cubanos na guerra angolana. Uma presença que parte de um ideal, ajudar os países irmãos que procuravam sociedades socialistas, mas uma realidade bem diferente que é contada neste livro de uma forma bem interessante. Carla, boa noite, bem-vinda. Começamos com a história de um menino, o Ernesto, em português, o Ernesto, que tu aqui chamas, que herda o nome de um grande herói, de Che. É filho de um homem que se há de tornar um herói, com quem ele aprende muito, e nas suas brincadeiras de infância vai sempre também atrás de histórias de heróis, de banda desenhada e dos filmes que via em casa. Esta é quase a infância ideal, onde nós vivemos num país que tem um ideal, um sonho, uma utopia, diria, onde podemos também brincar com tudo. Começamos por aí, mas depois a realidade acaba por estragar estas coisas. Sim, justamente, boa noite. Justamente o Ernesto, que é o personagem que, como dizia, justamente se chama Ernesto porque nasceu depois da morte de Che Guevara, e tinha em Cuba muitos miúdos que nasceram depois da morte e se chamam Ernesto por isso. Então, o livro começa assim, com uma cena de infância, quando somos miúdos, para nós temos os heróis dos livros, dos filmes que vemos, assim. Então este personagem está aí a jogar com os heróis da sua infância, mas de um momento a outro a sua vida vai mudar, porque ele vai convertir-se no filho do herói, porque o seu pai, ele sabia que o seu pai estava na guerra de Angola, e esse dia todos os heróis da sua infância vão acabar, porque o herói da sua vida vai ser seu pai, que vai morrer na guerra, e o dia que ele diz que acabou a sua infância, que ele estava naquele mundo lindo da infância, e de um momento para outro ele teve que convertir-se em um homem, e depois um homem da casa, e depois em Cuba, sobretudo nesse período, estava todo aquele discurso ideológico, e os heróis, e patriotismo, e era tudo muito forte. Muito bem, de uma forma bonita. mas para ele, isso que queria dizer é que para ele, isso de convertir-se no filho do herói não é um fato simples. Isso faz mudar toda a sua vida. Porque em Cuba isso é uma responsabilidade, porque tem que responder para todos, ante a família e a sociedade, tudo como aquilo que eres. Eres um filho de um herói que morreu na guerra, não és mais um normal. Então, para Ernesto vai mudar toda a sua vida, de facto que depois, quando ele já crescer, toda a sua vida vai estar determinada por esse facto. E ele persegue a verdadeira história. Ele nasce na utopia de uma Espanha, de uma Cuba de igualdade, mas depois vem para Portugal e acaba por ir a Angola à procura da verdadeira história, a história do pai. Mas ele encontra sempre Cuba em todo lado, até num café no Cais de Sodré, ele é capaz de encontrar a sua Havana. Sim, é um personagem que ele vai crescer em Cuba, depois, por circunstâncias da sua vida, ele vai ir embora, vai morar em Berlim primeiro, depois vai acabar em Lisboa, onde moro eu, não é acaso que eu moro aí também. Então, e aí, como para ele, aquele fato do o pai morrer na guerra, uma guerra que depois os cubanos tiveram em Angola 15 anos. Eu tenho a mesma idade do meu personagem, então eu cresci naquele país com a proximidade da guerra. Eu gosto sempre de dizer, nós vivemos em guerra, mas muito longe da guerra, porque as pessoas, os cubanos, iam lá à guerra, mas para nós era o dia a dia, todos os dias, as notícias no jornal, se falava todo o tempo de Angola, tinha muitos estudantes angolanos e de toda a África que iam lá estudar, então para nós chegavam os presidentes, há uma cena no romance que conta a chegada do presidente de um país africano, os países irmãos, sim. E então estávamos todos, nós saíamos da escola sempre com as bandeiras cubanas, então estávamos ali a receber o presidente, era bem-vindo o presidente do país irmão. Toda essa minha infância, eu cresci assim como o Ernesto. E para ele depois, como toda a sua vida vai mudar e vai ficar a fazer sempre uma coisa que ele não queria fazer, porque a sua vida não é, ele não vai escolher a sua vida, são os outros que vão escolher o que ele tem que fazer. Quando era miúdo, dizem, olha, agora eres o filho do herói, tem que responder por isso, tem que ser o melhor da escola, o exemplo para todos, e para todos dizem, olha, atenção, ele é bom porque é o filho de um herói. Então, o Ernesto vai viver sempre uma vida que ele não faz as suas escolhas. Depois, tudo na sua vida é um personagem muito... do pai muito curioso,
orgulhoso, não é? O principal músculo que ele tinha era o braço para bater cérebro, nos amigos, sim, é uma coisa que faz, que aprende, é importante essa, porque ele tem todas as lembranças do pai como um homem perfeito, que quando o homem somos que soube amar a mãe, miúdos, aquela paixão que ele conta. E quando somos miúdos, o nosso pai, a mãe... Eles ficam enamorados, o pai e a mãe. Sim, mas ele é fascinado. Que ele não consegue atingir também, não é? Toda a história, ele fica tudo obsessionado, toda a sua vida quando com aquele pai perfeito. Morre, 20 e tal anos depois, ele continua, do pai, continua, mãe, sim. Mas depois, como dizia ao início, a vida não é aquilo que nós sonhamos sempre, sobretudo não é aquilo que imaginamos quando éramos miúdos. Então ele vai ficar obsessionado e vai começar a procurar informação porque ele quer saber, quer entender aquela guerra, sobretudo entender por que os cubanos ficaram tantos anos naquela guerra. E essa é uma descoberta terrível para ele. Sim, porque uma guerra... Eu também não sabia muitas coisas quando eu comecei a escrever o romance. Eu sabia aquilo que eu vivi, porque eu vivi em Cuba e aquela história, mas não se sabia mas tu fazes na altura... Isso. O romance é inocente no início, temos ali a utopia, mas depois temos a dura realidade, não é? Temos a realidade, porque a vida mais conheces, mais te surpreendes. Eu também tive muitas surpresas quando estava a escrever o romance, quando estava a ler informação, e para mim foi importantíssimo ir a morar a Lisboa, porque em Lisboa eu encontrei portugueses, encontrei angolanos, encontrei outras pessoas de outros países da África, encontrei cubanos mesmo, e gente que me fazia uma história, cada um fazia a sua história, do seu ponto de vista. E como em cada guerra há muitos fatores, não há uma versão da guerra. Eu tinha a versão quando morava em Cuba, mas há muitas versões da mesma situação. Então, para mim foi fundamental, eu tinha um coro de vozes que me falavam sempre, e de facto no romance há muitas discussões entre os personagens. Fizeste como o Ernesto, usaste o teu melhor músculo para descobrir a verdade. Esse é o meu, é o melhor, eu acho que é o melhor músculo que eu, mas é importante. Ernesto sempre tinha essa coisa que ele dizia ao pai, tem que pensar e tem que pensar. E ele pensa, às vezes pensa demais, eu acho, e pensa, às vezes deveria viver mais e pensar menos. Mas é um personagem que vai pensar e assim vai descobrir muita coisa. Quase como acontece tantas vezes na vida, quase por coincidência, azar, vai descobrir muitas coisas que não são muito agradáveis para ele. Este é o teu livro, muito interessante, tem que ler para procurar esta história, mas Carla, queria falar um bocadinho da tua Cuba. Desapareceu mais um herói, Fidel. Ainda é assim, como tu descreves aqui no início deste teu livro? As pessoas ainda olham para os heróis desta forma ou tudo mudou? Não tudo mudou. Agora há dois países. É como um país que começa a estar cada vez mais longe e outro país que começa a estar cada vez mais perto. Continua a existir o discurso ideológico e a força que e a revolução, e Fidel Castro para muitas pessoas continua a ser aquele líder que foi, porque foi uma personalidade indiscutível, e para muitas pessoas sentiram muito a sua morte, foi uma coisa. Então, mas convivem agora as duas coisas, porque também há novas gerações. A minha geração foi, se calhar foi a última geração que nós crescimos no projeto revolucionário mais os melhores anos, porque foram os anos 80. Depois do 89, quando caiu o muro de Berlim e depois acabou a União Soviética, o país começou a mudar, acabou o mundo socialista. Também chegaram muitas dificuldades que completamente. No início da Revolução não existiam. Não, mas os anos 90 foram muito... Eu vivi em Cuba, foram dificilíssimos economicamente, porque não tínhamos mais os amigos, a União Soviética e todo o mundo socialista, tínhamos o embargo dos Estados Unidos e tinha uma economia que era desastrosa. Então, nós passamos muitas dificuldades nos anos 90. E aí começou a... Mas isso matou o sonho da Revolução, o sonho da partilha, aquela utopia? Eu acho que mais... Para a minha geração, ou para mim, é melhor para falar para mim, porque aqui há muitas opiniões, não é? Mas para a geração dos meus pais, por exemplo, que eram aqueles jovens, quando a Revolução, sim, foi um sonho, eles fizeram toda a sua vida por esse sonho, por nós,
para a nova geração. Da cana, para fazer, com grande empenho e de sorriso. Sim, todos disseram, acreditavam verdadeiramente. Mas muito, sim, mas aquela gente deixou tudo, disse, vamos construir, e era um sonho muito lindo, eram sonhos de coisas boas, de construir um país melhor e dar educação e saúde e direitos para todos, mas depois a situação não foi exatamente como sonhos, como são os sonhos vem a vida são, depois, não é? Estraga sim, sempre o bem-vindo sonho. à realidade. Então depois, por exemplo, para mim, os meus sonhos não eram os mesmos sonhos da geração dos meus pais. Eu cresci com educação, com saúde, com certas coisas que eram a normalidade. Então, nós queríamos mais, logicamente. Mas também um país que então te dava muito cultura, educação e tudo, mas depois podias chegar até um ponto. Não podias, mais para lá, mais além não podia chegar. Mas nós queríamos mais, é normal, é assim, é o progresso da humanidade. E então, depois a gente que cresceu nos anos 90, ali era muito mais complicado, como era um país que primeiro tinha um grande problema que ainda existe, há duas economias, há duas moedas em Cuba, uma moeda nacional e uma moeda nacional equivalente em dólar. Então, há dois mundos. No país, há dois países, divididos porque tem lojas para uma coisa e produtos em uma coisa que não encontras em outra coisa. Então, tem salários em moeda nacional e salários em moeda nacional equivalente a dólar. Então, não é a mesma coisa. E o país começou a dividir-se muito nos anos 90. Aquela igualdade onde eu cresci não existe mais. Sim, não existe mais. E agora, ainda, eu vou muitas vezes, porque tenho uma família lá. Mas eu acho que agora, neste momento, Cuba ainda está a construir uma nova sociedade que ainda não acabou de se construir. E será o fim da ideia de Che, da ideia dos heróis todos que deram nomes a tantos filhos de transformação segura. Eu tenho o romance anterior a este, também eu falo desse momento preciso, o ano 93, quando começou a doble economia, e que é como se o país tivesse... Todos estes anos, primeiro os anos 90 foram desastre, de tudo desastre. E depois, quando começaram os anos 2000, começou a se construir outra sociedade. Agora, depois de Raúl chegar ao poder, deu mais possibilidades de fazer mais coisas que antes estavam proibidas. Também mudou a política de imigração, mudaram muitas coisas, pequenas coisas, mas grandes coisas para um cubano. Talvez aqui há muitas coisas que são normais, mas para lá são coisas importantes da vida cotidiana, sobretudo. Então agora ainda não sei aonde que vai o país. É a pergunta que eu me faço cada vez que vou lá, digo, mas vejo coisas que gosto, porque talvez, por exemplo, agora há reconstruções de todo o casco histórico velho e há bairros que estão muito bonitos e tem muita vida e tem mais restaurantes, podes escolher, há uns anos não podias escolher, e aí, não, dois só, mas agora há mais coisas, mais movimento, mais pessoas. Abertura ao turismo também. Sim, mas agora há muito turismo também e também há muitos cubanos que, não é nos anos 90 era para o turismo internacional, mas agora há muitas coisas que tem turismo e tem cubanos, muitos. Agora tem cubanos em todas partes, mas não é assim para todos. Então ainda há, sobretudo para mim, eu tenho muitos amigos que são médicos ou professores universitários ou engenheiros. Eu sou engenheira também, eu estudei engenharia eletrônica e para eles a situação não é igual, porque eles trabalham para o Estado, então o salário é moeda nacional. E então aí começam a se ver diferenças que me fazem muita pena. Achas que vamos continuar a ter Ernestos em Cuba com o mesmo espírito que este teu Ernesto teve no batismo? Ainda, sim, mas há mesmo nas novas gerações. Agora há tudo... Há muito misturado agora. Não é aquela coisa de discurso ideológico que existia quando o Ernesto cresceu, Cuba, quando eu cresci. Cuba ficou mais longe da Serra Maestra. Sim, mas agora há mas por Cuba, outra parte... Havana, quando eu digo a sociedade. Sim. Não, mas por outra parte acho que é bom que as pessoas também estão cada vez mais... falam mais. Não, há muitos anos era mais assim, as pessoas falavam muita coisa mais baixo, não? Agora é mais uma coisa mais relaxada. Então, isso é melhor. Também o câmbio generacional, as pessoas que nasceram e cresceram nos anos 90 não podem pensar da mesma maneira, que eles cresceram um país completamente destruído.
Carla, obrigado por teres vindo a esta página 2, a olhar para este Angola, com a ligação a Cuba. Cuba agora à procura de um novo rumo. Ficamos por aqui nesta página 2. Voltamos amanhã com as notícias do dia, como sempre, à RTP2, às 9h30, à meia hora, na hora certa. Boa noite, até amanhã.